Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja e guarde, ilumine e zele assim. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estamos aqui hoje diretamente do Grajaú, do Morro da Nova Divinéia, para bater um papo sobre fé e política. Fala galera, beleza? Eu sou o Thales, tenho 29 anos, atualmente moro na favela da Rocinha, sou historiador de formação e construo junto com esse coletivo aqui o Esperançar, um trabalho de leitura popular da Bíblia em comunidades. Salve galera, sou o Ismael Lopes, tenho 31 anos, sou cria de Realengo. Estou aqui no Papo na Laje para a gente conversar um pouco sobre fé e política, sobre a caminhada de Jesus, sobre como Jesus inspira e como Jesus ensina a gente a ser gente. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estou aqui hoje com o Ismael, lá do Morro Cosme Damião de Realengo, e estou aqui com o Thales, lá da Rocinha, para a gente bater um papo sobre fé e política, a partir da figura de Jesus Cristo. Eu sou o Ismael, o Dani já falou, né? Sou lá de Realengo, vividão, criado em Realengo. Crente desde que nasci, das Assembleias de Deus. Na adolescência virei batista e aí desde então estou pensando sociedade, pensando igreja, pensando mundo a partir de Jesus. E aí acho que esse papo vai seguir nesse caminho de como a gente projeta uma sociedade mais justa a partir do que Jesus fez, nos ensinou e do que falou pra gente ser. Então acho que o papo vai ser bom seguir nesse caminho. Maravilha! Oi Dani, prazer estar te conhecendo aqui hoje. Ismael, foi uma surpresa, cheguei aqui, não sabia que seria com o Ismael, desde cara com um grande amigo, alegria. Sou Thales, estou tendo essa experiência na Rocinha não tem muito tempo, né? Fui nascido e criado em Petrópolis, vim pra cá, então do frio para um calorzinho gostoso. De formação, sou historiador. Hoje eu atuo nesse coletivo aqui, que é o Esperançar, que é um coletivo cristão, e a gente está nessa missão de falar de Jesus, mostrando para as pessoas que Jesus não é essa figura preconceituosa, essa figura que quer o dinheiro delas, essa figura que quer botar arma na mão do povo, não tem nada disso. E estou aqui com a minha Bíblia porque essa Bíblia aqui, esse livro, ele não é para ser um instrumento de morte, de mal, de perseguição. Muito pelo contrário, a gente faz essa disputa e tenta conversar sobre isso. Eu estou muito feliz que esse papo hoje está acontecendo, né? Antes da gente se encontrar aqui no começo, né, da nossa conversa, estava falando de quanto esse papo aqui ele é especial para nós, importante, porque a gente traz a figura de Jesus Cristo para o centro, num contexto da periferia, da favela, e a gente sabe o quanto as igrejas evangélicas, o quanto a figura de Jesus Cristo é importante dentro desses contextos, né? Porque a igreja ela age também como um suporte para as nossas vidas, né? E inclusive dando um suporte que às vezes o Estado não dá, né? Então é muito importante a gente trazer esse papo aqui hoje, trocar essa ideia e a partir do olhar de vocês. Uma coisa que fica muito marcante para mim no nosso bate-papo aqui, né, inicial, é a ideia de partilha que você, Thales, traz muito no seu papo, né, na sua forma de abranger o assunto. E aí eu queria que você começasse por isso, né? A partir desse olhar de Jesus Cristo, da partilha, que a gente sabe que é um contexto nosso, muito dentro da periferia também que acontece, onde a gente se dá o próprio suporte, né? Maravilha, Dani, maravilha. Então, eu
tive meu processo de formação de personalidade junto com o meu processo de formação da minha espiritualidade. Porque cristão desde muito miúdo, então o que eu fui entendendo de mundo, eu fui entendendo também de fé. E nesse processo, antes de fazer uma faculdade, antes de ter uma leitura de ciência social, uma coisa assim, lendo a Bíblia, eu já percebia, às vezes, em algumas lideranças religiosas, umas coisas que não tinham nada a ver com Jesus, né? E uma das coisas que me incomodava bastante era quando eu via uma teologia bem confusa, para ser aqui generoso, sobre dízimo e sobre ofertas. E na prática o que acontecia é que a gente tinha grandes lideranças, grandes pastores, não vou citar nomes, mas muito ricos. E eu ficava olhando, caramba, esse pastor aqui morando numa cobertura, com uma BMW. E aí eu abro a Bíblia, eu olho para o meu Cristo, sabe, em determinado momento falou, não tem onde deitar a cabeça. Mas esse meu Cristo, ao passo que ele não tinha onde deitar a cabeça, ele nunca deixava alguém passando fome perto dele. E eu parava para pensar, cara, tem alguma coisa de errado aí, sabe? Isso não está certo, não está certo. Eu comecei a estudar mais a Bíblia, isso tudo muito moleque ainda, jovem, 15 anos e tal. E eu comecei a observar na igreja de Atos dos Apóstolos, particularmente quem curte aí ler a Bíblia, no capítulo 4 do livro de Atos, a gente vê uma igreja, né, Ismael, que partilhava de tudo que tinha. Vamos supor, Dani, eu tenho uma bicicleta. E eu me converti, eu quero ser um cristão, estou lá naquele período histórico de Atos dos Apóstolos. Eu tenho uma bicicleta. Ismael, muito elegante, tem uma Ferrari. A gente entra ali para aquela comunidade, eu dou a minha bicicleta, Ismael dá a Ferrari dele, e aquela comunidade vive com seus pertences de modo igual, né? E aí, 2000 anos depois, né, no 2022, comecei a perceber a galera chamando isso de comunismo. Eu falei, cara, será que eu li a Bíblia tão errado assim? Então eu vejo em Cristo e no texto bíblico, a partir do texto bíblico, um Cristo preocupado sempre em partilhar para que todos tenham, de acordo com a sua necessidade, e vivam uma vida digna, né? Ao passo que eu não via isso tanto em algumas igrejas. E aí eu comecei essa minha busca por encontrar isso na prática, e hoje eu vejo muito mais isso na Rocinha, numa comunidade, por conta disso que você disse, né? Na comunidade, esse microcosmo social, ele é um lugar que possibilita a existência, a sobrevivência de gente que, se não estivesse ali, possivelmente estaria ou na rua, ou não teria dinheiro para comer. Aqui no nosso caso, Rio de Janeiro, né? A gente sabe o quanto custa um aluguel. Então, a favela é um modo de existência. E a pregação de Cristo, ela tinha muito disso, de valorizar a existência, a sobrevivência. Então, eu de fato encontro na favela e na Rocinha, mas não só na Rocinha, muito mais a ver com Cristo na prática do que eu vi em grandes templos, sabe? Eu acho não, né? A partilha, ela é um princípio básico da fé cristã, porque a fé cristã não nasce com o intuito de se tornar uma religião. Ela nasce como projeto de sociedade. E aí, eu sempre falo isso, né? Quando vou celebrar ceia, por exemplo, tal, de que mais importante do que o pão e o vinho é a mesa. Sim. É onde a gente tem um espaço para que todos e todas possam sentar e ali fazer a partilha do pão. Porque Jesus é reconhecido nisso. Tem um episódio bíblico, né, que é um episódio famoso, são os discípulos no caminho de Emaús. E aí Jesus tinha morrido, sido assassinado por um Estado autocrático, né, e tinham dois discípulos caminhando, saindo de Jerusalém. Jesus tinha pedido para ficarem em Jerusalém, não saírem até que ele voltasse, né, até ter a ressurreição e tal. Eles estavam saindo, indo para Emaús. E aí se apresenta um homem no caminho, que era Jesus, e os discípulos não o reconhecem. E durante a caminhada, Jesus vai falando sobre os últimos acontecimentos, vai falando sobre tudo que tinha rolado ali, vai falando sobre a lei. E aí o texto fala que o coração daqueles homens que estavam no caminho de Emaús estava aquecido com aquilo que ele estava falando, mas que ainda assim não reconheceram Jesus. E aí é quando a gente vê que o discurso não necessariamente vai apresentar o Cristo. E aí o judeu, ele tem a tradição da hospitalidade. É um mandamento para o judeu. Você não pode deixar alguém dormir na rua, por exemplo. Se você tem lugar na sua casa, você vai acolher o estrangeiro, quem quer que seja em casa. E aí ele fala assim, pernoita com a gente, amanhã de manhã você segue o seu caminho. E aí beleza, Jesus entrou na casa e aí foi fazer a última refeição do dia, a ceia.
e Jesus partiu o pão. E aí quando ele parte o pão, o texto fala que os discípulos o reconheceram. Ou seja, a fé cristã, ou o próprio Cristo, não é reconhecido num discurso que eu defendo, ou Tales, ou quem quer que seja a liderança. A fé cristã é reconhecida na partilha. Tem uma frase que eu não me lembro o autor, mas que sempre me marcou muito, sempre que eu digo, desde que eu a conheci, que dizia o seguinte: pregue a todo tempo sobre Jesus, pregue a todo tempo. E, se necessário, use palavras. Porque, como Ismael disse muito bem, a pregação sobre Jesus, ela se materializa na prática, na partilha, no cuidado. Quem é Deus segundo a pregação de Jesus? Deus é amor. Como a gente faz a compreensão disso que é amor, sair da abstração e ir para um campo prático? Através de algo simples, chamado cuidado. Como Jesus demonstrou isso e ensinou isso para os seus discípulos? Foi no partir do pão, foi no atendimento àquele doente que ninguém queria chegar perto porque era leproso, coisa e tal. Jesus chegou, foi, levou a cura. Foi em vários outros momentos, quando Jesus lava os pés aos discípulos, por exemplo, dando uma demonstração de humildade e de cuidado, porque aquilo ali era uma prática de cuidado naquele momento histórico. Então, a nossa pregação, ela pode seguir, ao meu ver, não sei se o Ismael concorda, por dois caminhos, né? A gente pode partir do dogma e de uma tentativa retórica, de convencimento. Eu vou ficar aqui, Dani, tá escrito isso aqui? Você aceita isso aqui? Então, mas Dani, se você não andar segundo aqui, você vai pro inferno. Dani, mas isso aí não pode. Dani, mas esse seu sapato aí é pecado. Isso é uma perspectiva de pregação. Ao meu ver, chatíssima, que afasta as pessoas de Cristo e que não tem nada a ver com Cristo. Talvez seja a compreensão de pregação que está mais em moda, né? E existe outra perspectiva de pregação, que é o seguinte: eu tive um encontro com um Deus poderoso que cuida de mim. Eu quero exalar o que a Bíblia chama de bom perfume de Cristo. Eu quero que o cuidado que se manifesta em mim por Cristo se manifeste no outro a partir de mim pela ação de Cristo. Não que eu seja, sou muito bom, vou fazer... Não, cara, não é isso. Às vezes eu vou estar num dia péssimo, mas eu vou, pela graça do Espírito Santo, ser usado por Deus para dar um abraço em alguém que está num dia pior do que o meu. Eu vou estar pregando sobre Jesus, sabe? O que você acha, Mael? Eu sigo por esse mesmo caminho, assim. E eu tive nesse lugar da pregação, da oratória. Fui missionário em campo, assim. Enfim, é uma parte da minha história que eu me arrependo muito, assim, que foi de fazer o contato com aldeias indígenas, por exemplo. Nessa ideia de pregação, de que eles eram carentes de saber de Cristo. E talvez por isso hoje eu dei uma atenção muito grande à assistência aos povos indígenas. Nas suas lutas, mas foi no campo missionário que eu entendi outras necessidades e outras formas de pregar. No meio de uma aldeia, a gente tinha um garimpo ilegal mais acima no rio, lá no Amazonas, que estava contaminando a água e estava cheio de parasitas. Então a aldeia tinha que esperar 4 a 5 dias a água chegar de barco, porque eles não podiam beber a água do rio, né? Isso impacta a forma como eles se relacionam com o lugar, né? Que é o lugar da divindade. A floresta é o lugar onde Deus está dando sustento, e eles estão certos, é isso mesmo. Enfim, e aí toda essa intervenção, e eu falei assim, cara, eu estou aqui para contar uma história de Jesus enquanto os caras não têm água para beber, porque tem garimpo ilegal. Eu estou gastando dinheiro de uma organização, eu estou gastando meu tempo, eu estou interferindo na cultura dessa gente, e é uma forma de violentar, né? Sim. Quando você vem... É um processo de colonização mesmo, você vai lá mudar a cultura, trazer um processo civilizatório, sim, né? Para aquele povo. E aí foi quando eu faço a ruptura, assim, eu falo, não, tá errado isso, mano. Aí depois eu ainda continuei no campo, eu fui para um assentamento. E aí fiquei lá no Pará. E aí fiquei um tempo lá e tal. O MST tem muitos evangélicos e evangélicas, assim, nos assentamentos, enfim, no movimento de uma forma geral. E aí lá eu me deparei com uma outra luta também. E aí fui me aproximando dessa luta por terra, e aí quando voltei para a cidade, da luta por moradia, fui integrar movimento de moradia, e isso gerou uma crise dentro do ambiente religioso. Entendendo que
que existia uma necessidade e que a pregação oral ela não dava conta de resolver. Sim. E aí a frase que o Thales citou, ela é atribuída a São Francisco de Assis, né? Prega o tempo inteiro, se necessário, use as palavras. Aquele povo precisava que os garimpeiros fossem expulsos. Só que alguém fosse lá, tirasse a fotinha e fizesse uma denúncia, pelo menos, assim, é isso. E aí eu consegui, no assentamento lá no Pará, consegui materializar algo a partir desse pensamento, que foi o que me fez ser expulso da junta missionária. Organizamos lá, tinha a igreja montada, né, o povo, igreja, e a junta queria construir uma igreja, fazer a construção. Só que não tinha escola para as crianças. E aí eu falei assim, não, vamos decidir isso com quem está aqui. Eu falei assim, ó, o dinheiro vai vir para a gente construir. Vocês querem que a gente faça a escola ou vocês querem que a gente faça a igreja? Eu pensei, a escola pode ter auditório e faz o culto lá, vez na semana, domingo, ok. Assim, e funciona como escola durante o resto da semana. Assim, a igreja não necessariamente vai ter sala suficiente para funcionar uma escola durante a semana, assim, mas eles podem dividir o espaço. Aí fiz a proposta, venceu quase que por unanimidade construir a escola. A gente tinha professor, não tinha estrutura e fizemos a escola. E aí, você já sabe, né? Quando eu voltei pro Rio, o presidente da junta me chamou. E aí eu falei assim, ué, mas eles estavam precisando de escola. Eu falei assim, mas era para fazer a igreja. Eu falei assim, mas é a igreja está lá. Assim, a igreja são as pessoas. Eu falei assim, não, mas e a construção? Eu falei assim, tá feita, ó, tá tudo aqui, a prestação de conta, tá tudo direitinho. Ele, não, mas não é uma igreja. Eu falei assim, eu acho que você entendeu igreja diferente do que Jesus ensinou. A igreja são as pessoas. Elas vão usar o espaço como elas entenderem melhor. E elas entendem que o melhor agora é garantir uma estrutura para educar suas crianças. Então a gente fez o que o povo de lá decidiu. E aí, enfim, toda a discussão, porque para mim é a resposta de Jesus para os discípulos, quando os discípulos falam assim, vamos embora, porque tem gente com fome. Manda essa galera para sua casa, cada um para o seu canto, porque tem gente com fome. E Jesus fala assim, dai voz de comer. Então assim, tem gente com fome, dai voz de comer. Tem gente com déficit educacional, resolve o problema, ajuda a construir escola, cobra o Estado, porque isso é responsabilidade do Estado. O mais importante é isso, seja a voz de quem não tem voz, vai lá brigar. Então, dai voz de comer, dai voz à educação, dai voz à intervenção política para que isso possa ser garantido para todos e todas. E depois a gente se preocupa com pregar, com a questão filosófica da fé, existem coisas mais urgentes e necessárias. Fala galera, que bom que vocês estão aqui com a gente acompanhando mais o programa Papo na Laje. Aqui nós temos um QR Code, você pode acessar, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube, vem com a gente. O Bolsonaro, ele hoje representa uma forma de pensar que, na minha leitura, a partir do texto bíblico, é o pensamento do anticristo que Paulo fala. Ele é o exato oposto da pregação de Jesus, ele é a antítese de tudo aquilo que a gente defende. E aí a gente vê nas figuras bolsonaristas, né, as lideranças, assim, eu não vou citar o nome, mas, por exemplo, recentemente o pastor virou matéria porque disse que, usando um texto bíblico que diz que aquele que não trabalha também não coma, e disse que os mendigos têm a obrigação teológica de passar fome. Meu Deus. Baseado nesse texto. Que é um texto que está falando justamente o contrário. Quando ele fala assim, aquele que trabalha também não coma, o texto é direcionado para os ricos, que estavam levando a comida para a ceia, comiam tudo, não deixavam para os pobres, porque não levavam, e também não trabalhavam, porque quem trabalhava eram os pobres. É justamente o caminho inverso que ele está dizendo, e o cara tirou do contexto total o texto para falar esse absurdo que é uma violência. Defender a morte. Jesus, ele é a vida. Texto de João hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali vida é fonte de vida. É o termo grego zoé, o zoe, ali que é a fonte de vida, é de onde emana a vida. Se algo é fonte de morte, está produzindo morte, é o oposto de Jesus. Cara, acho que a gente precisa olhar para Jesus. E Jesus está presente. O texto de Mateus 25, que é titulado na teologia como Apocalipse de Jesus. Jesus está falando do fim dos tempos e é sempre fim dos tempos.
de algum tempo, né? A gente está passando por uma transição histórica que é fim de um tempo. A América Latina está fazendo uma virada, falta o Brasil ainda, né? E o Equador. A gente vai ter a América Latina inteira em breve. Outubro está chegando. Amém. Fazendo uma virada histórica. E é um fim de um tempo. E Jesus fazendo essa narrativa do fim do tempo, ele vai falando sobre como se identifica aqueles que são os salvos. Ele fala assim, ó, tive fome e me deste de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive nu, vocês me vestiram. Eu fui estrangeiro, você me acolheu. Eu tive doente, você foi cuidar de mim. Eu tive preso e você foi me visitar. E aí os caras falam assim, quando é que a gente te viu assim, Jesus? Assim, quando vocês fizeram qualquer dessas coisas a algum pequenino. E aí tem uma frase que também me marca muito, que é assim, tentei buscar Deus e não o encontrei. Busquei o meu próximo e nos encontramos os três. Jesus, ele está representado em cada um em uma que sofre. Jesus, ele disse que ele é quem sofre. Portanto, Deus não está acima de todos, ele está entre nós. Amém. Ele é Emanuel, é Deus conosco com fome, com frio. Sim. A gente morrendo de frio, gente, nas ruas de São Paulo, no sul. Aqui mesmo no Rio, né? A gente sabe que a população de rua aumentou muito agora, principalmente na pandemia. Absurdamente, e com um perfil diferente agora, assim, porque a gente sempre teve uma população em situação de rua grande, mas com um perfil de que você não via tantas famílias inteiras na rua, assim, por empobrecimento mesmo, as pessoas ficavam pobres. E pobreza não é uma condição natural, pobreza é uma violência. Ela é construída, ela é feita, ela não é uma condição de existência natural. Ela é uma violência executada e hoje tem sido executada pelo Estado. E a gente precisa retomar o Estado para que a gente use o Estado como um instrumento de justiça. Então acho que a gente tem que fazer esse resgate e olhar para as pessoas nos olhos e ver Jesus. E quando uma mulher é violentada, é Jesus sendo violentado, então a gente tem que intervir. Quando alguém não come, é Jesus que não comeu. Quando alguém não tem um teto sobre sua cabeça, mesmo tendo mais casa vazia do que gente sem casa, é a gente que não está deixando Jesus entrar na casa. Então acho que essa tem que ser a nossa postura como sociedade e a nossa postura como agentes políticos, de cobrança do Estado e de construção dele. Se você puder construir isso, se engaje, entre na militância, entre na luta, porque é extremamente necessário. Então eu acho que esse é o recado, assim, é um apelo para que a gente olhe para Jesus e lute por ele, da forma como deve ser lutada, que é defendendo o direito. Amém. Amém. Eu queria trazer uma brevíssima reflexão, somando com isso que Ismael disse. Não vou pregar, tá? Prometo. tá lá em Lucas 13, versículos 31 e 33. Olha que interessante. No 31 diz assim, naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo para Jesus, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ameaça. Aí no 33 Jesus responde, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém, ou seja, esquecido, deixado de canto, né? Eu acho que essa reflexão traz uma dupla mensagem, né? A ampla, que eu gostaria de deixar para todos nós, é que esse ano vai ser um ano de perseguições. Esse ano nós, que temos um compromisso com o campo democrático, seremos perseguidos, seremos ameaçados, porque o outro lado tem como instrumento de luta a propagação do medo e do ódio. Então, assim como Jesus em determinado momento recebeu a mensagem de Herodes, olha, corre porque eu vou te matar, assim vai acontecer com a gente. Vai acontecer. Se esse ano não for igual ao 2018, vai ser pior. Mas a nossa postura, ela deve ser como essa de Jesus. Cara, importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, porque o que eu trago comigo tem uma importância que não pode ser paralisada. E Herodes não vai dizer até onde eu vou. Herodes não vai dizer até onde eu posso caminhar. Bolsonaro não vai dizer até onde eu posso ir. Não, a democracia, ela vai prevalecer. A nossa luta popular, a luta do e com o povo, ela vai prevalecer. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Não vamos parar. E eu também gostaria de trazer a mesma reflexão, mas particularmente para a galera igual nós, assim, crente desde pequenininho, ou de recente, não sei, mas que seja crente mesmo, né? Eu particularmente detesto que me chamem de
cristão progressista, porque isso é uma maneira de me colocar num nicho e me tirar de uma coisa que eu vejo como o corpo de Cristo. Eu sou crente, estou no corpo de Cristo e só. Mas para essa galera que se reivindica quanto cristã, assim como nós, eu queria dizer que, além disso tudo que eu disse que vão fazer contra nós do campo democrático, com você ainda vão fazer pior. Porque quando você for para a Bíblia e falar de Jesus, vão te deslegitimar enquanto cristão. Porque cristão nesse status quo atual é ser bolsonarista. Ser cristão nesse status quo atual é defender a pauta reacionária e conservadora. É defender o que o Bolsonaro diz que tem que ser defendido. Não defender o que Cristo diz que tem que ser defendido. E aí, para você, eu também traria a mesma reflexão. Meu irmão, minha irmã, importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte. Não vai com esse papinho furado de, sabe? Não vai por um partido, não vai por um quadro político. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, meu irmão. Então, assim, para de besteira. Jesus não pode dizer, o Bolsonaro não pode dizer para você quem você é em Cristo. Não. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Jesus diz quem você é em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor, não importa o que um partido, um quadro político diga. Caminha, hoje, amanhã, no dia seguinte, vai. Vão tentar te deslegitimar enquanto cristão? Vão. Defende a democracia, defende a autenticidade da tua fé, sem se importar com o que essa direita brutal que impõe medo vai dizer para você. É difícil sonhar com uma coisa só num mundo tão múltiplo, que as coisas mudam tanto, mas eu acho que meu sonho primordial agora é me colocar de forma potente a serviço do combate ao fundamentalismo e à fome, sobretudo onde eu moro, que é a Rocinha. Meu sonho é construir pequenos mundos de esperança. Acho que nosso povo perdeu a capacidade de sonhar. Quero que a gente possa coletivamente construir um lugar onde as pessoas possam sonhar e que tenham a esperança como semente de justiça. Acho que esse é hoje meu principal sonho.